Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver o que aconteceu no mercado financeiro nessa última semana. Então, olhando para as bolsas ao redor do mundo, podemos ver que foi uma semana muito positiva para praticamente todas as bolsas ao redor do mundo. Olhando para o mercado americano, podemos ver que também foi uma semana muito positiva para o mercado americano. Então, as principais ações desse mercado, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon tiveram uma boa semana, com exceção de Tesla e Apple tiveram uma semana negativa. Aí olhando para as principais bolsas ao redor do mundo, podemos ver que quase todas tiveram um desempenho muito bom, com exceção de algumas bolsas no Sudeste Asiático e também a bolsa inglesa. Quando olhamos para as commodities, podemos ver que elas também se valorizaram muito, principalmente petróleo e derivados do petróleo. Já algumas outras se desvalorizaram, com destaque para o ferro e também para o suco de laranja. Observando o Ibovespa, podemos ver que essa foi uma semana positiva. Então vamos pegar aqui desde sexta. Quer dizer, foi quase no 0 a 0, né? 0,10% de alta. Aí quando nós olhamos o DI com vencimento para 2030, podemos ver que ele estava aqui em 15,16 e fechou a semana também em 15,16, então ficou de lado. Já o dólar teve uma certa queda em relação ao real. Então foi uma queda aí de aproximadamente 2,6% e está abaixo aqui daquela máxima que fez lá em 2020. Atualmente está em 5,9. E o S&P 500 fez uma nova máxima essa semana. Então ele teve uma alta de 1,8 e rompeu aqui essa última máxima. Então a última máxima foi ali em quase 6,09998 e chegou aqui até 6.000 pontos, 128 e depois caiu aí para os 6.100 mais ou menos. A taxa de juros americana ficou inalterada, então caiu aqui um pouco no começo da semana e depois voltou para um 0 a 0, atualmente em 4,6%. E o VIX caiu essa semana, então ele começou ali nos 15,9 e agora está no 14,8. Vamos ver as notícias dessa semana agora. Então nós temos que o governo Lula recebe 32 voos de deportados dos Estados Unidos com Biden. Desde os anos 1980, brasileiros deportados dos Estados Unidos usam algemas. Lewandowski fala em flagrante desrespeito a direitos. Reino Unido deportou mais de 600 brasileiros em agosto e setembro de 2024. Governo Trump, nós temos que republicano manda agências federais demitirem equipes de diversidade. Presidente proíbe que mulheres trans cumpram pena em presídios femininos. Aí também tivemos essa notícia que medidas sinalizadas pelo governo não devem conter preço dos alimentos, diz economista. Então eles queriam institucionalizar a xepa. Essa foi uma notícia que viralizou essa semana. E é sempre a mesma coisa. Ao invés das pessoas resolverem um problema, as pessoas querem maquiar o problema. E isso acontece no governo, isso acontece em empresas, isso acontece na mídia, enfim. Existe um problema, existe a solução para o problema. Qual que é a solução para o problema? É a diminuição de tributos e, consequentemente, de gastos do governo, de forma que aqueles produtos alimentícios se tornem mais baratos, além também da desburocratização. E alguém vai dizer, Marcos, mas os produtos alimentícios não pagam impostos tão altos assim. Ok, só que vários produtos industrializados que são necessários para a produção desses produtos alimentícios têm sim uma tributação muito alta. Então, o trator, a colheitadeira, o combustível que é utilizado, certas tecnologias que são utilizadas para colher aquele arroz, aquele trigo, aquela soja, aquela batata, aquela maçã, aquele tomate, enfim, tem sim um imposto muito alto. Isso faz com que o custo dos alimentos seja muito alto. Então, esse é o problema que tem que ser resolvido. Mas o governo não quer resolver realmente o problema. O governo quer fazer
uma propaganda ou fingir que está resolvendo um problema e daí fica inventando ideias sem sentido, como a que nós vimos nesses últimos dias. Isso o governo faz, isso empresas fazem, isso mídia faz, isso pessoas de forma geral fazem. Existe o elefante no quarto, que é o problema, e as pessoas gostam de, ao invés de resolver esse problema, focar no mosquitinho no canto da parede e dizer que esse é o problema e que isso tem que ser resolvido. E que resolvendo isso de alguma forma vai melhorar o problema que é o elefante no quarto. Vamos agora para as nossas curiosidades. Então, como que os países do G20, eles geram a sua eletricidade? O Brasil, dos países do G20, é aquele país que tem a matriz energética mais limpa de todas. Então, boa parte da nossa energia é produzida por vento e solar. Aí a maioria é produzida por energia hidrelétrica, uma parte por bioenergia e daí uma outra parte, 11%, por energias não renováveis. Em segundo lugar, nós temos o Canadá, onde boa parte, a maior parte da energia dele também vem de energia hidrelétrica e 34% de energia não renovável. Via de regra, carvão, mas pode ser também diesel ou algum outro tipo de energia não renovável. Aí a Alemanha também é razoavelmente limpa, né, se comparado aos outros. Então 52% da matriz energética da Alemanha é limpa, mas 48% não é. Então é bem pior do que o Brasil, apesar de ser melhor do que a média do G20. Aí depois nós temos Inglaterra, União Europeia, então uma média, né, todos os países da União Europeia. Itália, Turquia, Austrália, Argentina, então o nosso vizinho não tem uma energia tão limpa assim. Aí depois nós temos China, França, Japão, Estados Unidos, México, Índia, Indonésia, Rússia, África do Sul e Coreia do Sul, tendo uma matriz energética bem suja, digamos assim. Outra matéria interessante é sobre a dependência da Europa dos recursos chineses. Então, existem vários tipos de recursos, principalmente minérios, os quais são explorados na China, e a Europa depende, as indústrias europeias dependem desses minérios, desses recursos chineses. Por exemplo, eles dependem 100% de metais raros, principalmente para os cabos de fibra óptica, TVs e reatores nucleares. Magnésio para ligas no setor aeroespacial e partes automotivas. Metais raros leves, então tem os leves e tem os pesados. Aí temos também lítio, gálium, escândium, bismuto, acho que fala em português, vanádium, esse daqui eu não sei como fala em português, germânio, grafite natural e tungstênio. E aí, aqui embaixo nós temos os usos desses metais. Então nós temos desde fazer motores, ímãs, aviões, carros, catalisadores, baterias, cerâmicas, produtos farmacêuticos, semicondutores, LEDs, painéis solares, equipamentos de geração de energia, equipamentos para fazer esportes, cosméticos, aço, ferramentas para uso na exploração de óleo, na exploração de gás, para fazer plásticos, para fazer eletrônicos, lubrificantes, materiais refratores, baterias, equipamentos de corte e assim por diante. Ou seja, a Europa depende muito dos metais chineses para que a indústria europeia sobreviva. E cada vez mais não só vem dependendo dos metais chineses, mas também vem dependendo de produtos da manufatura chinesa. Ou seja, aquilo que eu já falei em outros vídeos, a Europa vem num processo cada vez mais acelerado de desindustrialização. Aqui nós temos uma outra curiosidade interessante, que é quais são os produtos chineses os quais estão mais expostos às tarifas dos Estados Unidos. Aí nós temos esse gráfico que demonstra, desse lado esquerdo aqui, onde os Estados Unidos é mais dependente da China, e desse lado direito, onde a China é mais dependente dos Estados Unidos. Então, por exemplo, pedras, metais preciosos, vidro, produtos ligados à agricultura, comida, bebidas, equipamentos ligados a transporte, produtos minerais, equipamentos médicos, equipamentos ópticos, madeira, equipamentos ligados à construção. São equipamentos onde
a China depende mais das exportações americanas do que os Estados Unidos depende das exportações chinesas via de regra, ou então tá ali num meio a meio, né? Tá equilibrado. E aí há aqueles produtos onde os Estados Unidos é mais dependente das exportações chinesas do que a China é dependente das exportações americanas. Que é, por exemplo, semicondutores, metais básicos, equipamentos eletrônicos, equipamentos de construção e máquinas tradicionais. Eu falei que estava no meio, mas está um pouco mais para o lado da China do que para o lado dos Estados Unidos. Aí aqui em cima nós temos também roupas, baterias e também equipamentos ligados a energias renováveis e também eletrônicos, então computadores, celulares, equipamentos nesse sentido. Os Estados Unidos importa muito mais da China, ou seja, os Estados Unidos é muito mais dependente da China do que a China depende dos Estados Unidos. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.